E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Hello, boa tarde. Aloha. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem? Estamos começando agora a nossa aula, vamos dizer, né, inaugural nesse horário de 1h30, né? Vamos ver aí se o povo aparece para assistir a aula, que é meio difícil, né? Acho que eu já tô até pensando em fazer live de jogo mesmo para ver se o pessoal vem assistir o jogo. Aí, durante o jogo, eu vou e começo a dar aula de biologia junto com o jogo. E aí, pessoal, vocês sabiam que isso aqui é o crânio tal, sei lá o que? Aí começar a falar sobre anatomia humana. Aí, sei lá, jogar um jogo de mundo aberto. Nossa, isso daqui é uma eudicotiledônia. Alguém sabe qual é a diferença entre uma monocotiledônia e uma dicotiledônia? E começar a ficar conversando assim, porque, né? Só aula assim, vou ter que me, me acostumar aqui, né? Ver novos meios de chamar o povo. É, né? Joga Zelda. Tá aí, né? Tá aí uma boa ideia. É. Tá interessante, né? Jogar Zelda Breath of the Wild. Mas, sei lá, né? Em off a gente vê o que a gente. Que eu falo contigo. Não sei se. Acho que pode. Sei lá, mas. Enfim. É uma boa ideia. Zelda é um mundo aberto, tem bastante coisa. Tem vários bichos. É interessante, né? É, ainda tem aula de culinária também, né? Vou ensinando, ó, então, pra gente fazer uma poção de vida, a gente usa pata de lagarto, olho de morcego e algum inseto. Aí eu vou fazendo isso, né? Jogando Zelda. Mas, pessoal, salve Will Freitas, o cara. Salve. Tava aqui falando com eles, Will. Não sei se você chegou pra ver que eu. Estamos começando aqui esse horário de 1h30, mas eu acho que eu vou ter que mudar, né? Alguma coisa. Eu acho que eu vou ter que dar aula jogando pra ver se o pessoal aparece pra me ver jogar e ao mesmo tempo eu dou aula pro pessoal, né? Aí a Keila deu a ideia de eu jogar Zelda, né? Que é um mundo aberto, tá cheio de árvore, cheio de bicho. Aí eu vou dando aula sobre esses assuntos. Achou que era 14, tá vendo? Não me segue no Twitter. É, né? Que hora é puxada? Essa de 1h30 ou de 10 horas da manhã que era antes? Ah, hora do cochilo pós-almoço. Ah, mas não tem problema não, ó. Só pegar o celular, ligar o celular, deixar do lado da cama e dar o cochilo com o celular ligado me assistindo. Aí o pessoal como? Já dorme com a minha voz serena. Aí 10 horas é a hora do sono mesmo. É, tem isso, né? Toda hora é puxado, isso é verdade também. Porque aí se eu vou depois do almoço, o soninho depois do almoço. Aí eu vou um pouquinho mais pra tarde, é o lanche da tarde. Aí eu vou um pouquinho mais pra noite, não, é na hora da janta. Aí depois da janta, não, já tá na hora de dormir. Aí nunca vai dar, né? É, sempre é, né? O horário tá difícil, qualquer horário, né? Aí complica. Mas então, meus queridos, você deve ser aquela doença. Qual é aquela doença que você dorme direto? Que você só vive sentindo sono? Tem uma doença que tem esse nome. A Verônica acorda com sono, almoça com sono, aí depois vai dormir depois do almoço, acorda, lancha, vai fazer o sono depois do lanche, acorda, janta, vai fazer o soninho depois da janta, acorda, escova o dente e vai dormir. E repete. É só isso, né? Mas então, pessoal, pra eu não tomar muito tempo de vocês, porque me falaram que a aula passando de 1 hora é meio ruim, né? Então vamos continuar aqui. É, né? Aí, ó. O The Entomologist. The Entomologist. Tá aí falando que acho que é a da mosca que dá o sono, ó. A mosca te pica e você fica com sono. Aí, era uma mosquinha. Então, pessoal.
Ela vive dentro do seu corpo, Verônica, pelo jeito. Ela vive dentro do seu corpo. Verônica é o Hulk do sono. O engraçado é que a armadura do Homem de Ferro pra deter o Hulk se chama Verônica, né? Então a armadura é a Verônica. Quando ele fala lá, manda a Verônica, ele tá mandando a armadura pra lutar contra o Hulk. Porque a Verônica, né? Enfim, pessoal, tô falando muito aqui. Mas vamos lá. Vou começar aqui, pessoal. Semana passada, sexta-feira, quem tava aí, eu não sei quem tava aí. Só já vai se pôr. Mutuca. Aí, por que você não fez igual aquilo? Congelou, botou no freezer e espera o André aparecer pra entregar pra ele. Que tá difícil. Ainda tá no teu freezer? A mosca, aquilo? Responde aí no chat que depois eu vejo. Mas então, pessoal, Aí, tá ainda lá. Semana passada, sexta-feira, a gente começou a falar sobre os impactos ambientais, né? Os impactos, né? As ações antrópicas, né? Que ameaçam a biodiversidade, né? Ela segue no Parece um besouro. É complicado mesmo. Aí o André foi aonde, André? Foi na saída de elementos de ecologia, quando a gente foi pro mangue, pra prática de mangue. Aí a gente passava repelente, mas parecia que o repelente atraía os bichos. Tu olhava pro teu braço, tava cheio de mosquitinho pequenininho do mangue. Nossa, era horrível. Tu passava repelente, aí vinha os bichos grudar em tu. Aí tu tacava e não adiantava nada. É tenso. Mas enfim, vamos começar aqui, pessoal. Semana passada a gente viu sobre as ações antrópicas que estão ameaçando a biodiversidade, né? A gente falou sobre algumas formas, né? Algumas ações antrópicas que estão ajudando a destruir, né, o meio ambiente. Então nós temos a destruição de habitats que a gente viu semana passada, que a gente viu exatamente aquelas pragas. Que a gente viu que a gente destrói, o ser humano destrói os habitats muito para criação de gado, para plantação, para explorar a madeira e até mesmo para expansão urbana, né? Foi quando eu falei, quando Portugal chegou aqui no Brasil e tal, a gente viu eles chegaram na orla, né? Começando tanto que a Mata Atlântica, ela é a mais desmatada dos nossos biomas, né? Então a gente começou o Brasil, né, começou a crescer, as suas cidades começaram a crescer a partir do litoral, né? Então o pessoal foi desmatando tudo, etc e tal. Então foi usado ali para expansão urbana. Então a gente viu que destruição de habitats, que é uma das formas do homem agir, né? Aí a gente viu alguns fenômenos, vamos dizer assim, que podem acontecer com a destruição dos habitats, né, que caem bastante em vestibulares em geral. Então eu falei para vocês sobre o efeito de borda, né, o que acontece, o que é o efeito de borda. Falei sobre as matas ciliares e as consequências de desmatar a mata ciliar, né? Que lembrando, a mata ciliar vem de cílio, que como o cílio protege o olho, a mata ciliar vai proteger o curso do rio, da água, etc. Então a gente falou sobre o assoreamento, né? Sobre várias coisas. E a gente também falou que existia a sobreexploração. Outra ação antrópica é a sobreexploração, é quando a gente caça ou faz um extrativismo excessivo. Tá? Então, e pode ter muitos fatores, pode ser para alimentação, para comércio, né, de pele, de parte dos animais, e etc. Também pode ser para biopirataria, né? Então, é bem complicado. E a gente falando nisso, né, que por ter essa sobreexploração, essa caça, o extrativismo excessivo, isso pode acabar, como é que é a palavra? Afetando a cadeia alimentar do local. Então a gente viu sobre o efeito
cascata ou cascata trófica, a gente também falou na aula passada sobre isso. E a gente também falou sobre a introdução de espécies exóticas, né? Como é que eles interferem em todo o ecossistema ali. Aí eu dei o exemplo do coral-sol, que normalmente ele gosta bastante, né? O pessoal de vestibular gosta bastante quando for falar sobre espécies exóticas, né? A introdução e os problemas que elas causam. Eles sempre falam sobre o coral-sol. Então eu falei para vocês sobre o coral-sol. E a gente começou de poluição. Falamos de poluição atmosférica, falamos de vários fenômenos de aquecimento global, né, do efeito estufa, de inversão térmica, né, a gente falou sobre também poluição da água, que a gente falou sobre eutrofização, falamos sobre a bioacumulação ou magnificação trófica, nós falamos sobre todas essas coisas na sexta-feira, numa aula bem tranquila, bem explicadinha, de 1 horinha. Essa aula ainda está aí na Twitch, tá? Então, quem não viu pode ver semana passada. E eu tô montando tudo, que eu vou fazer um dia só de gravação, que eu vou gravar todas as aulas que me faltam para eu postar no YouTube. E quem não viu na Twitch vai poder ver no YouTube. Eu vou fazer um grande resumão de tudo. Várias aulas de 10 minutos no máximo, que eu vou botar lá no como é que é o nome? Na página, no canal do YouTube. Pronto, aí é que eu vou fazer. Tá bom, pessoal? Então essa foi a pequena introdução. Então vamos para a aula de hoje. Vamos mudar a tela aqui. Então, pessoal, bem-vindos à aula de hoje. O nosso curso Biologia Live de Ecologia. Estamos na aula 4 de Ecologia. E é a quinta aula que eu dou para vocês, é a quarta aula de Ecologia. Para quem não sabe, tá me vendo aí, meu nome é Fives, né, meu apelido. Aqui nós estamos no Biologia Live, a logozinha que eu fiz pra gente. Então, hoje, pessoal, nós vamos falar sobre o tratamento de água, tá? A gente vai falar sobre alguns assuntos hoje, tá? Então, como eu falei, semana passada a gente viu sobre poluição atmosférica e poluição da água e as consequências, né? Magnificação trófica, né? Metais pesados na água, etc e tal. A gente viu sobre eutrofização e agora a gente vai ver como se trata a água, tá? A gente terminou nessa parte de poluição da água, a gente vai continuar vendo agora a água, mas só que como o tratamento da água, tá? E em seguida a gente vai ver sobre poluição do solo. A gente vai terminar a poluição do solo, vamos ver o que acontece, os problemas. E no final a gente vai terminar a ecologia com os ciclos biogeoquímicos. Beleza, pessoal? Então vai ser, bem tranquila essa aula de hoje, vai ser sem nenhum problema. Então, fiquem aqui comigo que vai ser bem legal, beleza? Então, vamos lá, continuando. Vamos começar aqui, pessoal. Então, vamos falar sobre o tratamento de água, tá? Aqui tá uma estação de tratamento, tá? Uma foto que tá autor desconhecido, está licenciado pelo CC-BY-ND, beleza? Então, olha só, pessoal, nós, seres humanos, utilizamos a água para diversas coisas, né? Como eu coloquei aqui nessa pequena introdução, tá? A gente vai usar para várias atividades do nosso dia a dia, tá bom? Então, a gente toma banho, a gente lava a louça, lava a roupa, pessoal que tem quintal, lava quintal, molha a planta, usa água do filtro. Assim, quem é do Rio de Janeiro tem um problema, né? Que não tá mais bebendo água do filtro por causa da SEDAI, né? Tá tudo certo? Então, né? Então, a gente usa para várias coisas, né? Então, e o interessante é que tudo que a gente usa nessas atividades do nosso dia a dia, o que a gente usa? A gente usa água doce. A água doce, pessoal, ela vai corresponder a 2,5 da água total do nosso planeta. Então, tem um esqueminha aqui, olha só. Nós temos a distribuição de água no planeta. Olha só, 97,5% da água no planeta é água salgada. É água salgada. Apenas 2,5%, 2,5% é de água doce. Beleza, pessoal? Então, tudo que a gente faz nesse dia a dia, a gente usa principalmente água doce. Muito água doce se passa só água doce mesmo, né? Porque eu não conheço ninguém que lava o quintal, um exemplo, lava o carro com água salgada, né? Com água do mar.
Por mais que a gente more aqui numa ilha, eu acho que ninguém vai ali na Baía de Guanabara pegar água do mar para lavar o carro. Então a gente usa só água doce. Então, olha isso daqui, 2,5%. E desses 2,5%, pessoal, olha isso. Quase 70% é gelo e neve, tá congelado, tá? 30,1%, né? São águas subterrâneas e apenas 0,4% é água superficial. É água que está nos lagos, nos rios, tá bom? Então, olha só. Desses 2,5% de água doce que a gente tem, apenas 0,4% é água superficial. Quase 70% está congelado e 30% é água subterrânea. Então, é bastante coisa, pessoal. Como posso dizer? É a humanidade toda utilizando água, né? Então, e para vocês terem uma comparação de como a gente gasta água e como, né, tem pouca água potável no mundo, né? Vamos dizer assim. Então, pessoal, apesar, né? Então entra aqui, ó, nesse segundo parágrafo aqui. Apesar da água ser considerada um recurso natural renovável, porque ela vai ser recuperada nos ecossistemas pelo seu ciclo, e a gente vai ver o ciclo da água nos ciclos biogeoquímicos, a velocidade com que utilizamos e poluímos esse recurso vai ser maior do que a capacidade de renovação e purificação dessa água. Então a gente usa e polui a água mais rápido do que acontece o ciclo da água. Então, para a gente conseguir abastecer todas as pessoas aqui, né, não só no nosso país, mas no mundo todo, existem as estações de tratamento de água, a ETA, tá bom? E a gente vai ver um pouquinho sobre essas etapas de tratamento da água, né? Como é que se trata a água bruta, né? Então vem aqui comigo para o próximo slide, olha só. Etapas do tratamento de água. Foi tirado desse site aqui, tá? Essa imagem, tá bom? Tá aqui, ó, a fonte de onde eu tirei. Então o que acontece, pessoal? A gente tem um rio que a gente vai precisar pegar a água, né, para abastecer as cidades, abastecer as famílias e etc, tá? Então o que acontece? A primeira parte das etapas de tratamento de água, essa daqui é a captação da água bruta, ou seja, a captação da água no rio, tranquilamente, tá? Então vai ser a primeira etapa do tratamento de água. Vamos pegar a água. A segunda etapa é a floculação, que está aqui, a floculação. A gente vai adicionar sulfato de alumínio, tá bom? Nessa água bruta aqui, como é que ele está chamando nessa imagem, a gente vai adicionar sulfato de alumínio aqui, tá? Que vai provocar a aglutinação, né? A junção ali de partículas sólidas, que vão acabar formando flocos, tá? Então, esses flocos de partículas sólidas. É por isso que a gente vai colocar o sulfato de alumínio. E é por isso que o nome vai ser floculação, porque a gente vai formar esses flocos, tá bom? Então, depois da gente formar, né, depois na estação ali, formar os flocos, ele vai para o próximo tanque, que o próximo tanque vai ser o tanque de decantação. O que vai acontecer? Esses flocos que acabaram de se formar nesse primeiro tanque aqui, na floculação, o que vai acontecer? Esses flocos, eles vão começar a decantar, vão começar a cair e ir para o fundo. Não só esses flocos, mas qualquer outra impureza que seja mais densa do que a água. Eles vão começar a decantar, vão começar a cair, vão ficar aqui no fundo desse tanque, tá bom? E apenas essa água da superfície, ó, vai conseguir passar, enquanto as impurezas vão ficar aqui no fundo, tá? A água aqui, sem já essas partículas sólidas maiores e mais densas, a água vai conseguir passar. Então, assim que a água passa para o próximo tanque, vai ser o tanque da filtração, tá bom? Então, ela vai passar por uma série de filtros aqui dentro, tá? Que vai começar a filtrar várias partículas de diferentes tamanhos. Então, partículas grandes, partículas pequenas, todas elas que ainda estão suspensas aqui, que são menos densas do que a água, por isso que continuam suspensas aqui, tá? Então, elas vão continuar passando, vão para o tanque da filtração. E aqui no tanque da filtração, pessoal, vai ter uma série, né, o nome já diz, de
filtros, tá? Então, vamos ali nesse tanque vai ser filtrado várias partículas, como eu disse, de diversos tamanhos, que vão tirar todas as impurezas da água. Assim, com a água filtrada, já sem nenhuma impureza, ela vai vir para o tanque de desinfecção e fluoretação. O que acontece? A desinfecção é quando a gente vai colocar cloro na água, vai matar tudo que ainda está sobrando, né? Que a gente vai colocar, matar todos os micro-organismos que ainda temos aqui nessa água, mesmo filtrada, tá bom? E por fim, a gente vai fazer a fluoretação. O que seria isso? É a gente adicionar flúor na água. A Verônica tá aí, ela é dentista. Vamos ver. Cara, o que tá errado... Cara, que excelente observação. O que tá errado na SEDAI, pessoal, é o que eles falam. Primeiro, né? O rio, ele tá muito poluído, né? O rio que a gente tá retirando a água, ela realmente tá bem poluída, tá ligado? E tipo assim, foi na época, né, da SEDAI, foi ano passado, né? O pessoal viu que, cara, eles estavam, era realmente esgoto aquilo dali. Eles estavam tendo problema nessa parte aqui, tá ligado? Eles não estavam conseguindo tirar o esgoto, filtrar tudo e desinfectar. Na verdade, acho que eles estavam com problema, né? Que eu tô pensando bem agora, eles estão com problema no processo todo, né? Que eles não estavam conseguindo tirar as partículas grandes, eles não estavam conseguindo filtrar e eles não estavam conseguindo desinfectar a água. Então aí eles começaram a botar o carvão e tudo, porque acharam que era a alga, né, que estava passando e etc e tal, que estava deixando o gosto, né, estranho, mas cara, era realmente esgoto que estava lá na água, que tinha gente que estava saindo partículas bem grandes quando abria a bica da casa. Foi muito tenso, foi muito complicado, tá? E meio que assim, pô, tá maluco, cara. A gente bebia, tomava banho com essa água. Já passou? Já? Nossa, não sabia não. Então já passou. Ó, Keila tá falando aí que já passou parte da SEDAI para outra empresa que ganhou uma das partes do leilão. Interessante, não sabia não. Vou procurar na internet para ver. Então, pessoal, aqui, vocês podem ver aqui, quando tá falando da fluoretação. Foi hoje? Tá explicado. Então foi hoje. Então, a fluoretação, a Verônica tá aí. A Verônica, ela é dentista, ela vai saber mais do que eu, né? A água vai receber flúor porque o flúor vai colaborar para diminuir como é que é a palavra? O surgimento, né? A incidência de cáries nas pessoas. Então a água recebe flúor para quando a gente for lá escovar o dente, tudo, ajudar para impedir que a população tenha cárie. Então é por isso que a gente também, é por isso que na estação de tratamento se coloca flúor. Beleza, pessoal? E logo em seguida, né, depois de todos esses processos aqui, a gente vai ter o reservatório, né, que tal, vai para a caixa d'água, vamos dizer assim, do bairro, do condomínio, etc e tal. E depois vai para nossa residência. Beleza, pessoal? Então, esse aqui é o processo que a gente pega a água, por exemplo, do rio aqui, tá? E faz todo o processo para tirar as impurezas, filtrar, etc. dessa água bruta, beleza? Mas só que a gente usa, certo? A gente tá aqui na nossa residência, a gente usa, como eu falei, a gente usa para tomar banho, para lavar a louça, para lavar roupa, para lavar carro, quem tem carro. Então a gente vai usar a água para muitas coisas, entendeu? E o que acontece? Quando a gente vai usar, a gente usa essa água, a gente não simplesmente, por exemplo, você tá lá tomando banho, passou seus hidratantes, passou sabonete, shampoo, condicionador, a água vai toda pelo esgoto, né? E esse esgoto vai direto pro mar. Não era para ser assim. Infelizmente a gente sabe que isso acontece, que o esgoto vai direto, mas não é para ser assim, né? Você foi lá, foi no banheiro, fez suas necessidades, deu descarga e foi direto, foi-se embora pro rio de novo, voltou para esse rio. Não era para ser assim, mas infelizmente é. Mas só que no mundo certo, no mundo ideal, vamos dizer assim,
depois da nossa residência, a gente acabou de ver, né? Que isso daqui é uma estação de tratamento de água, tá? Depois da água passar pela nossa residência, a gente utilizar a água, ela vai para uma estação de tratamento de esgoto. Beleza, pessoal? Que são os ET. Então, aqui tá a fonte que eu tirei, BRK Transforma, tá? Que eu peguei.com. Fica aí a referência de onde eu tirei essa foto. E ela é muito bem bonitinha, né? Essa fotinha. Olha só, aqui ele tá falando sobre a estação de água, ó. Captação de água, vai ter a estação de tratamento de água, tudo que a gente viu no slide anterior, tá bom? Aí vai ter o reservatório. Esse reservatório vai abastecer a cidade, tá bom? Então vai abastecer a cidade, as pessoas vão utilizar essa água e depois essa água utilizada vai para a rede coletora de esgoto, como vocês podem ver aqui nesse número 6 aqui que eles indicaram aqui, tá bom? Então, da rede coletora de esgoto, o nome já diz, ele vai coletar o esgoto, tá bom? E vai para um primeiro tanque, tá? Que o que acontece? Esse primeiro tanque aqui, pessoal, vai começar a separar as partículas sólidas do que tá no nosso esgoto, né? Então, vão ter várias grades ali, tudo que é sólido vai ficar ali, né? Nessa parte. Já vai começar com uma filtração nisso tudo, né? Então, eles vão começar a filtrar e o interessante é que aqui já vai começar a se formar um lodo, né? Que vai ser matéria orgânica, tá? E muitas das vezes, muitas estações, né? A estação vai pegar esse lodo, que é rico em matéria orgânica, e vai levar vamos dizer assim, né? Por um tubo, né? O nome é biodigetores, que é o nome desse equipamento, que eles vão levar essa matéria orgânica, esse lodo cheio de matéria orgânica para lá. E nesse local vai ter a decomposição da matéria orgânica por várias bactérias ali. Essas bactérias, no meio dessa decomposição, elas vão liberar metano, tá? Que a gente vai chamar de biogás, porque esse metano, esse biogás, a gente vai utilizar na eletricidade para gerar energia também. Então, além de tratar a água, muitas estações também vão pegando esse lodo, vai botando nos biodigetores para a produção de energia também com biogás, que é o metano. Tá bom, pessoal? Então, o que não vai ser, ele vai para o que não, né, o resto, né, que não foi para esses biodigetores, tá? Ele vai para outros tanques, tá? Que eles vão ter, vai ter hélice, vai ter várias coisas que eles vão, por exemplo, oxigenar a água, porque aí oxigenando a água a gente faz também. Tem determinados locais que vão fazer também, tá? Tem vários lugares. O André tá aí, a gente teve uma matéria, foi microbio, André, eu não lembro, que a gente ia numa estação da SEDAI para ver como é que funciona, né? Mas deu errado, né? Eu não sei o que aconteceu, só que a gente não conseguiu ir, infelizmente. Mas era tipo um passeio de escola, né? Só que é passeio da faculdade, né? Mas infelizmente a gente não pôde ir. Então, pessoal, aí vai ter o tratamento químico, vai ter aqui essa parte de secagem de lodo, aquilo que não tinha matéria orgânica e tal, que eles vão jogar fora. Aí foi que a gente não foi, né? Foi que teve algum problema. E depois vai ter o tratamento biológico aqui, que vai ser essa parte, que vai ter essas hélices que vão oxigenar a água para quê? Para o surgimento, para proliferação de decompositores aeróbios, tá? O que eles são? Que eles respiram oxigênio. Então esse tanque aqui vai ter esses decompositores aeróbios, que toda a matéria orgânica que continua aqui, esses decompositores, o nome já diz, vão decompor esta matéria aí, tá? Com oxigênio, com a oxigenação, e vão decompor essa matéria orgânica e esses decompositores que utilizam oxigênio para a respiração. Pronto, tá certo. Depois ele vai ter mais um tratamento químico, a desinfecção, aqui, pessoal, como vocês podem ver no número 8. E no final, ela volta para a água.
tá? Então, aqui é legal que tá mostrando até o ciclo da água, né? Evapora, condensa, precipita, aí volta pro lago, vai para a estação. E esse aqui, vamos dizer assim, é o ciclo do tratamento de água e esgoto, né? Como a gente vai utilizar, tá bom, pessoal? Então, esse daqui são as etapas do tratamento de esgoto também, tá bom? E assim a gente termina do que a gente estava falando de água, beleza? Agora, pessoal, a gente vai falar sobre a poluição do solo. Aquilo dali ainda tinha relação com a poluição da água, né? Que depois da gente ver na aula passada sobre a poluição da água, a gente está vendo agora como trata a água. E agora a gente vai falar sobre a poluição do solo, tá bom, pessoal? Então, o que acontece? Nós, seres humanos, né, vamos utilizar o solo para também diversas atividades. Assim como a água, a gente vai usar água para diversas atividades, a gente também vai usar o solo para plantio, pecuária, extração de minerais, construção de estrada, construção de edificações nas cidades e deposição de resíduos também, tá? A gente vai utilizar o solo para muitas coisas. E de tanto a gente usar o solo, de tanto a gente usar de forma errada, vamos dizer assim, o solo, isso vai acabar prejudicando, comprometendo o solo e prejudicando o meio ambiente. E se a gente está prejudicando o meio ambiente, consequentemente a gente também está tendo prejuízos econômicos, porque a gente vai precisar tratar tudo aquilo que a gente está fazendo de errado, entendeu? Então, nós seres humanos, nós vamos, como posso dizer, produzir bastante resíduos, né? Grandes quantidades de resíduos, né? Que é o lixo urbano mesmo, tá? Então, vai ser tudo, né? Tudo que você pensar aí das atividades que a gente tem em casa, as indústrias, os hospitais, o comércio, etc., vai despejar, vai, como eu posso dizer, jogar fora, né? Então, isso tudo vão ser os resíduos, né? Que vai ser o nosso lixo urbano, que a gente acumula bastante. O que acontece, pessoal? As principais formas de degradação antrópica dos solos são com a utilização excessiva do solo, tanto na área urbana quanto na rural, tá? Então, o pessoal que vai lá, que vai na agricultura, que vai fazendo determinadas coisas, por exemplo, biocidas, né? Utilizando fertilizantes também, que eles são tóxicos, né? Para muitos seres vivos que estão ao redor ali, que pode acabar também contaminando rios, né? Que aí já vai para a poluição da água novamente. Então tá tudo muito interligado no nosso planeta. Beleza? Então, vamos ver aqui como é que o homem, né? Como é que o homem vai poluindo o solo. Então, ó, como a gente viu, né? Como eu falei, né? Tanto no rural como na área urbana, a gente vai acabar degradando o nosso solo, tá? Então, olha só. Certas práticas da agricultura e o desmatamento removem a cobertura vegetal. Então, certas práticas da agricultura, o cara vai querer plantar, vai querer fazer alguma coisa, né? Alguma plantação, então ele vai desmatar, ou até mesmo, como já falou, né? O desmatamento para expansão urbana, né? Hoje mesmo saiu aí no RJTV aí mostrando lá que no mesmo local lá, algumas centenas de metros depois, né, distante daquele local que caiu os prédios lá na Muzema, os caras já estão subindo outros prédios. E era um local ali que era cheio de mata, tudo. E a prefeitura não faz nada, né? Então, desmatando, né? O pessoal, para quê? Para crescimento, para expansão urbana. E ainda por cima é de forma ilegal, né? Não é nenhuma forma legal que está se expandindo a população. Está se expandindo de forma ilegal ainda por cima. Então, essas formas, pessoal, de desmatamento, né? Que a gente faz vão deixar o solo exposto à ação do sol, ventos e chuva. Isso faz com que o solo fique suscetível à erosão, tá? Aqui só tem um pequeno erro de edição. Mas o que é a erosão? É o processo que desloca partículas de rochas produzidas por intemperismo para outras áreas. Então tem temperismo físico, químico, biológico, tá? Que vai ser a fragmentação das rochas, e a erosão é o processo de transporte desses fragmentos de rocha, tá?
Tem a área da barra de preservação que estão construindo prédio e só dá vibração no solo. Já afetou. Aí, é muita coisa, cara. E sabe o que é o pior? Isso vai ser um prejuízo ainda maior no futuro. E não digo só pra num quesito econômico, mas, cara, eu tô falando prejuízo pra população em si, porque aí esse pessoal vai colocando casas em locais que não deveriam, vamos dizer assim, perto de rios ou então em alguns morros, como a gente falou aqui, vai tirando a cobertura vegetal, então o solo vai ficar exposto a sol, vento, chuva. O que acontece? Deslizamento, enchente, enche a casa toda e muitas pessoas vão acabar perdendo a vida nisso, entende? Então é um problema que a prefeitura já tá meio que assim, ela sabe que isso vai acontecer, o estado, a prefeitura, o governo em si vai deixando essas pessoas fazerem esses tipos de moradia e no futuro vai acontecer alguma coisa. O que vai acontecer? Algum desastre, pode acontecer algum desastre. Isso vai ser muito pior, tá ligado? Do que se eles tivessem impedido essas casas de estarem subindo, esses casas, apartamentos, lojas estarem subindo agora. Então é um, como posso dizer? É um problema social bem grande, né? Primeiro, né, o problema social mesmo de falta de moradia, né? Que era até interessante, passou uma reportagem hoje falando sobre isso no RJ também, sobre moradia, que o pessoal tá... moradias populares e tudo, bem interessante. Então já começa nesse problema. Problemas de moradia, falta de moradia pro pessoal que precisa, pessoal mais carente, tudo. Então o que eles vão fazer? Eles vão precisar fazer moradias em lugares que não são adequados, não são seguros. Aí vem os desastres futuramente, né? Tem um professor de neurociência que diz: a gente esquece que é bichinho, ser vivo também. Exatamente. A gente esquece que nós somos seres vivos também. Então, pessoal, depois dessa quase sociologia agora, né? A gente falando sobre os problemas sociais aí da nossa sociedade. Então, a erosão, pessoal. Então, ó, é o deslocamento de partículas de rochas, tá? Então o intemperismo vai fragmentar a rocha e a erosão vai fazer o transporte. E existem vários tipos de erosão, tá? Tem a erosão pluvial, que é causada pela água das chuvas, tá bom, pessoal? Pluvial das chuvas. A erosão fluvial, que é dos rios, tá? Que são os leitos dos rios que vão causar, beleza? Que isso, hein? Não tem jeito, verdade. Tudo é interdisciplinar. Que isso. Profundo, viu? É por isso que você é professor também. Brabo. Então, pessoal, fluvial dos rios, tá? É erosão marinha, causada pela ação das ondas do mar, tá? Então, marinha vai ser pelas ondas do mar, beleza? Erosão eólica, que é causada pela ação do vento. Então, o vento vai fazer o transporte de partículas, tá bom? De rochas. E a erosão glacial, causada pelo deslocamento das geleiras, tá bom? E o que acontece, né? Que a gente acabou de falar, né? Na área urbana, a erosão é uma das principais causas de desmoronamento, né? Em épocas de chuva, tá? Então é um grande problema isso tudo, tá, pessoal? Infelizmente, vai ser um grande problema. A gente já teve várias e várias coisas aí em anos. Chega o verão, que chove muito aqui no Rio de Janeiro. O pessoal, como é que é o nome? Acaba acontecendo deslizamentos, desmoronamentos. É bem ruim. É bem complicado tudo que acontece, tá? Então, é triste, né? Como a gente falou, né? O governo vai deixando, não tem políticas públicas para isso, etc e tal, e infelizmente acaba acontecendo um desastre, tá bom? E continuando aqui, ó, o que acontece, pessoal? O solo exposto ao sol vai perder a umidade e as condições necessárias para a manutenção dos organismos que a tornam fértil. Então, conforme o processo de erosão, a água vai levando, a água da chuva vai levando, o vento vai levando, muitos nutrientes, muitos nutrientes que permitem que micro-organismos ou até mesmo organismos normais como minhocas, por exemplo, estejam naquele local ali, naquele solo, fazendo que ele seja fértil, vão acabar sendo levados esses nutrientes
e esses organismos que deixam o solo fértil vão sair. Então, vamos dizer assim, pode acabar acontecendo também a esterilidade do solo, entendeu? Ele vai perdendo a fertilidade dele. Isso também vai ser um problema. Ó, ventos e chuvas retiram ainda a camada superficial do solo, juntamente com seus nutrientes, tá? E vai provocar o aparecimento de vossorocas, que vão ser sulcos e escavações no solo decorrentes da erosão pluvial, tá? Então os sulcos vão ser, não é bem cratera, tá? Porque vão ser meio realmente sulcos, vão ser uns caminhos assim, isso, vão ser uns caminhos no meio do, como é que é a palavra? No meio do solo mesmo, tá, pessoal? No chão mesmo, tá? Então, outro problema também, que esse daqui gosta de cair também em vestibulares, é o que vai acontecendo acontece em locais em clima árido, semiárido e subúmido, tá? Onde o processo de evaporação é superior ao de precipitação, que é a desertificação, tá? E as causas delas são o esgotamento do solo por práticas agrícolas não sustentáveis, o desmatamento e atividades como queimadas e mineração. Então, vai acontecer em locais clima árido, semiárido e subúmido, tá bom? E quando o processo de evaporação, a água evapora mais rápido do que chove, né, do que a quantidade de chuva, então vai acontecer o processo de desertificação. Então vai ter aquele solo bem característico, né, que você vê no Nordeste quando tem seca, ali lá no sertão, né, tudo bem compactado, o solo bem compactado, bem seco, né? Então é isso que a desertificação vai acabar provocando nesses locais, tá bom, pessoal? Então tá aí a desertificação. E outra questão também que a gente vai conversar agora, pessoal, na poluição do solo, é sobre o lixão e o aterro, né? E aterro sanitário. Olha só que interessante. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? Lei número 12.305 de 2010, tá? Estabelece que todos os lixões do país, tá, pessoal, devem ser fechados e substituídos por alternativas ambientais adequadas, como os aterros sanitários. Então, é proibido ter lixão no Brasil. Tá? É lei, é proibido você ter lixões no Brasil. E qual é a diferença, né, do lixão para o aterro sanitário? Pessoal, então vamos ver aqui. O lixão é um aterro onde o lixo é despejado livremente. Então isso é o lixão. A pessoa chega lá e sai jogando o lixo de qualquer forma, em qualquer lugar, sem nenhum cuidado. Isso é um lixão. Você já deve ter visto algumas reportagens, né, falando sobre os flagras, né, a reportagem mostrando que caminhões de lixo indo pro meio assim de um local, na mata, e despejando o lixo todo no chão, sem nenhum cuidado, sem nenhum tratamento, e muitas das vezes em áreas de proteção ambiental os caras fazendo isso. Iam lá e jogava tudo. Bem complicado, bem difícil. Então isso é um lixão, pessoal. E ele é muito problemático, né, pro meio ambiente. Né? Por quê? Os produtos de sua decomposição, como o churume, tá? Que muitas vezes eles vão se infiltrar no solo e contaminar os aquíferos. Então, pessoal, quando se tem um lixão, aquele lixo que está ali, ele vai começar a se decompor, né? Os micro-organismos vão começar a atuar ali naquele lixo, na matéria orgânica que tem naquele lixo, e vai começar a decompor tudo. Eu não sei se vocês já deixaram isso ou já viram isso, né? Normalmente tem assim, né? Num local onde tem uma caçamba de lixo, fica vários lixos ali, né? O pessoal vai jogando lixo ali, e embaixo desses lixos fica um líquidozinho, né? Não sei se vocês já viram. Esse líquidozinho é o chorume, tá? Que é um produto da decomposição da matéria orgânica que está ali. O problema desses lixões é que esse líquidozinho o chorume, ele vai infiltrar na terra, ele infiltra no solo e ele pode chegar até o lençol freático ali, tá? Até os aquíferos ali. Então ele já vai contaminar a água que na verdade era para estar limpa. Então já vai estar contaminada com chorume, entendeu, pessoal? Então isso vai causar sérios danos para o meio ambiente.
E a diferença do aterro sanitário, pessoal. O que são os aterros sanitários? Nesses locais, o lixo ele vai ser depositado de forma controlada. Não é depositado descontroladamente, é depositado controladamente. E o solo ele vai ser coberto por mantas impermeabilizantes para evitar a contaminação do solo. Então vai ter o solo, uma manta no chão impermeabilizante, tá, pessoal? E vão colocar o lixo em cima dessa manta. Quando eles colocarem essa manta, vai ter o churume, vai continuar decompondo as coisas, mas só que esse líquido ele não vai penetrar no solo. Ele não vai penetrar no solo, entendeu? E o que acontece? Assim, eles vão colocar a manta, eles vão colocar o lixo, e por cima do lixo eles vão colocar areia, tá? Eles vão colocar mais solo ali, mais areia em cima desse lixo. Então o que acontece? Vamos começar nos aterros sanitários a intercalar lixo e solo, para evitar o mau cheiro e proliferação de animais também. Então outro problema também dos lixões, pessoal, é o mau cheiro, né, que fica ali, proliferação de insetos, de animais também, ratos, baratas e etc e tal. Tá, pessoal? Então vai ser um problema sério. E intercalando lixo com solo, aí bota a capa lixo, solo, a capa impermeabilizante, lixo, solo, a capa. Isso vai evitar que tenha mau cheiro, que tenha proliferação de animais. Aí você está falando, mas o chorume ainda vai estar ali e tal. Então, no início dos aterros sanitários, o chorume continuava ali. Mas o que acontece? Hoje em dia, né, com a modernidade, esse chorume... Então, é isso que eu vou falar agora. Então, esse chorume, ele é, vamos dizer assim, canalizado, né? Ele é retirado. Ele vai ser coletado. O chorume, hoje em dia, ele vai ser coletado, tá, pessoal? E o que acontece? Esse chorume coletado, lembra que eu falei sobre o tratamento do esgoto lá, que dá aquele lodo com matéria orgânica que vai ser levado para os biodigetores para fazer biogás? Então vai acontecer a mesma coisa aqui. A gente vai pegar esse chorume, vai levar para esses equipamentos e lá vai ter as bactérias que vão começar a decompor essa matéria orgânica ali também no chorume, e vai ser produzido biogás a partir do chorume também. Então é uma excelente alternativa ambiental, como está escrito aqui, como a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos fala para a gente ter. Então é bem interessante para a gente ver como é a diferença de um lixão para um aterro sanitário, né? Como um aterro sanitário é muito melhor e ajuda muito mais o meio ambiente do que o lixão, né? Então, né, se tudo correr bem, se a gente continuar crescendo para sermos um país desenvolvido, a gente vai conseguir fazer isso daqui em todo o país, né? Os aterros sanitários em todo o país. Tá bom, pessoal? Então, essa daqui foi a nossa matéria que a gente está vendo sobre poluição. Aí a gente viu poluição do ar, poluição da atmosfera, poluição da água e poluição do solo. E para finalizar essa aula, para a gente terminar de vez ecologia, a gente vai falar agora sobre uma coisa também que como é a palavra? Que os vestibulares adoram, tá? Mais uma coisa que os vestibulares adoram cobrar, que vai ser os ciclos biogeoquímicos. Então a gente vai falar rapidamente, tá, pessoal? Sobre os ciclos biogeoquímicos, e olha só que legal. Na natureza, vem aqui comigo nessa pequena introdução, que na natureza vão existir vários elementos químicos e boa parte desses elementos químicos vão circular dentro da biosfera. Como a gente viu lá na primeira aula, como a gente estava falando sobre biosfera, que a gente falou sobre bioma, ecossistema, etc e tal. Lembrem dessa aula aí, a primeira aula de ecologia que a gente teve, tá? Então, olha só, o circuito percorrido por um dado elemento dentro da biosfera é chamado de ciclo biogeoquímico. Olha só que legal. Então, nós temos vários elementos químicos na nossa biosfera
e muitos deles vão circular. E esse circuito, né, como está chamando nesse texto aqui, esse circuito que esse elemento químico vai percorrer, a gente vai chamar de ciclo biogeoquímico, tá? E para essa aula daqui, a gente só vai ver os 3 principais que podem cair, tá? Então, ó, veremos os 3 principais elementos, que vão ser a água, o ciclo da água, o ciclo do carbono e o ciclo do nitrogênio. Tá bom? Então vamos começar. Primeiramente, o ciclo da água, né, pessoal? Eu acho que é bem tranquilo, a gente aprende sobre o ciclo da água, acho que, sei lá, desde que a gente aprende a ler e escrever, eu acho que na escola, né, acho que a gente já vai aprendendo sobre o ciclo da água, e o bom é que isso já tá na veia já, né, pessoal? Então, vamos começar aqui pelo ciclo da água, que é bem tranquilo, bem facinho. Para quem não sabe, fica tranquilo que é muito fácil, tá? Olha só que legal. Nós temos um rio, tá? Nós temos aqui o sol, tá? Então, o que acontece? O sol, né, os raios do sol vão caindo no rio, vão aquecer a água do rio, desse exemplo aqui, do rio, do mar, tá? O que vai acontecer? Essa água vai começar a evaporar, beleza? A superfície ali, as gotículas na parte de cima desse rio, dando o exemplo aqui, desse lago, vai começar a evaporar. Ela evapora a água, tá? E quando ela chega na atmosfera, ela vai condensar. Então vai ter o processo de condensação aqui dessa água e vai formar as nuvens, beleza? Então a água vai evaporar, vai ter a condensação, e essas nuvens, quando elas estiverem supercarregadas, bem carregadas, cheias de água, elas vão acabar precipitando, que é a chuva, tá? Então a água condensa, com a nuvem carregada, ela vai precipitar. Então a água, então vai chover, tá, pessoal? Então com essa chuva, né, com a precipitação da água, ela vai cair no solo, tá bom? No solo, ela vai infiltrar no solo, vai para os aquíferos, vai para os lençóis freáticos e etc., tá? Vai voltar para o rio, no rio vai acontecer o mesmo processo, o sol pegando, vai evaporar, condensar, precipitar, infiltrar, e a mesma coisa, e vai continuar assim. Por isso que é o ciclo da água, é um ciclo isso daqui, tá bom, pessoal? Então, esse daqui a gente vai chamar de ciclo curto da água, tá? O ciclo longo da água é quando, por exemplo, os vegetais, né, os animais, nós estamos bebendo água, e a gente libera a água na forma de vapor, na respiração, tanto os animais quanto as plantas, tá bom? Então, quando a gente falar de fotossíntese, você vai ver que as plantas também respiram, tá? Então, quando a gente colocar no ciclo da água animais e plantas, então é o ciclo longo da água. Quando a gente tira animais e plantas do ciclo da água, é o ciclo curto da água, tá bom? Então, não sei se pode cair alguma pergunta desse tipo em algum vestibular, mas tá aí, tá? Se tem animais e plantas é o ciclo longo, se não tem é o ciclo curto, beleza? Então esse aqui é o ciclo da água, como eu falei, bem tranquilo. É o ciclo sem fim que nos guiará. Mas o ciclo sem fim que nos guiará é esse daqui. Quando Mufasa, né, tá falando com Simba em Rei Leão, ele tá falando sobre esse ciclo aqui com ele. Então, vamos começar aqui, ó, o ciclo do carbono, que é bem interessante e que é bem importante também, que é o ciclo sem fim que nos guiará, né? O que acontece aqui? Vamos começar aqui na frente. Nós sabemos, tá, que na planta tem vida. Então, planta tem vida, cara. Ela é um ser vivo, a planta, tá? E isso é interessante que quando a gente for falar sobre o que é a vida, a gente pode discutir bastante sobre isso, né? Porque para ser considerado um ser vivo, precisa ter célula, precisa ter metabolismo, precisa ter material genético, precisa ter saber responder a estímulos externos, tá? Então tem muitos desses fatores, né? Mas aí entra a questão, tem que ter célula, tem que ter metabolismo, tem que ter isso, mas e o vírus? O vírus é um ser vivo ou não é? Ele não tem célula, mas só que o vírus ele tem material genético, e agora? O que a gente faz? Isso daí é uma
bela conversa que a gente pode ter para todo mundo. Então, vírus tem vida? Não sei. É o que eu falei. É uma discussão que a gente tem até hoje, falando, tem ou não tem? É ou não é? É o famoso ser ou não ser. Eis a questão, né? É ou não é um ser vivo? Então, a gente também não sabe. Tem gente que diz que sim. Por quê? Porque ele tem material genético, ele se reproduz. E tem gente que diz que não. Por quê? Porque ele não tem célula. E para ser definido como ser vivo, a gente define o ser vivo como aquele que tem a célula, já que a célula é a unidade fundamental do organismo, né? Então, tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Eu, particularmente, não sei. Eu só digo para vocês que tem a discussão e tá de boa, né? Mano, o vírus tá aí, então, pra mim, ele é um ser vivo, né? Sei lá. Mas vamos lá, o ciclo do carbono, o ciclo sem fim que nos guiará. Sabemos que temos o gás carbônico, tá? Então vamos lá. O que acontece? O gás carbônico, ele vai ser incorporado, tá? Na cadeia trófica pela ação das plantas, com a fotossíntese, tá bom? Pela ação da fotossíntese, o gás carbônico, ele vai ser incorporado na cadeia trófica. Tá bom? Então, nós vamos pegar nós não, né? Seres fotossintetizantes vão pegar o gás carbônico atmosférico, tá bom? E vai transformar ele de uma maneira geral em glicose, beleza? De forma geral, assim, quando a gente estiver falando sobre fotossíntese, a gente aprofunda um pouquinho mais sobre a fotossíntese, tá? Mas fotossíntese, tá? Vai entrar e vai, de forma geral, a fotossíntese vai produzir glicose, tá bom? Então, o que acontece? O carbono, ele vai passando. Então, vai vir alguém aqui, um insetinho que vai comer uma folha, que vai comer uma folhinha, que vai vir um passarinho que vai comer esse insetinho, que vai vir uma cobra que vai comer o passarinho, que vai vir, sei lá, uma águia, um falcão que vai comer a cobrinha, tá? Então, o carbono, né, que foi produzido o que foi capturado ali da fotossíntese para a produção de glicose, vai passando por toda a cadeia trófica, tá bom? Então, o que acontece? Ele vai passando pelos níveis tróficos, tá? E como a gente está vendo aqui, quando a gente respira, a gente está inspirando oxigênio e expirando gás carbônico. A mesma coisa as plantas. As plantas, quando estão respirando também, pessoal, elas respiram oxigênio e expiram gás carbônico. É a fotossíntese que elas pegam gás carbônico e liberam oxigênio, tá bom? Mas na respiração, as plantas também vão respirar oxigênio e vão liberar gás carbônico, tá? Então, o que acontece? Foi incorporado nos níveis tróficos, está passando por todos os níveis tróficos, né? Foi incorporado na cadeia trófica, está passando por todos os níveis tróficos. Está no produtor, foi consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, etc e tal. Passou para tudo. E durante esse processo, a gente está respirando. Quando a gente está respirando, a gente está liberando, tá? A gente está liberando o gás carbônico de novo, tá? A gente está liberando o carbono em forma de gás novamente. Então, ele volta para a atmosfera. Quando um ser vivo morre, como está o exemplo aqui desse pombinho aqui no chão, coitado, está morto aqui, ele vai ser decomposto. E nesse processo de decomposição, né, vai liberar também, nesse processo de decomposição, vai sendo liberado o carbono que estava no corpo desse bichinho, desse ser vivo, e vai novamente para a atmosfera. Um outro exemplo também é materiais residuais, né? Ele está falando aqui como fezes, né? Que a gente acaba fazendo. Por exemplo, os animais aqui, né? Espero que ninguém aí no chat faça suas necessidades no chão, no campo, né? Que faça no banheiro. Mas isso também vai fazer o quê? Vai devolver o carbono para a atmosfera, beleza? A combustão vai, sei lá, o cara que está usando... sei lá, gasolina para sua
para sua lareira aqui, beleza? Ou então até mesmo até mesmo madeira, porque como eu falei, vai estar incorporado no eu não vou nem ler isso daí, vai que eu tomo ban da Twitch por falar alguma coisa. Mas enfim, vai que o cara aqui tá usando ou gasolina ou até mesmo madeira, né? Porque como eu falei, o gás carbônico vai estar no ser vivo, vai estar na cadeia trófica, né? Vai estar a matéria orgânica ali vai ter o gás carbônico dele. Então, quando a gente queima lenha, a gente está queimando lenha, nesse exemplo aqui da chaminé, a gente também vai estar liberando gás carbônico para a atmosfera. Na saída de campo. Na saída de campo tem banheiro, pô. Eu não sei tu, mas eu ia no banheiro. Tu não sabia que tinha banheiro lá, não? Eu não sei nas saídas de campo que tu faz aí. Tu vai pra Pedra do Sino, você vai pra, sei lá, Mendes, não sei pra onde você vai. Eu não sei se tem banheiro lá, mas nas saídas de campo que eu fui tinha banheiro, cara. Mas então... Aí quando a gente queima madeira, a gente está liberando gás carbônico também. Esse também é um problema das queimadas, né? Muito gás carbônico tá dentro do corpo, tá dentro das árvores, tá? Quando a gente acaba queimando, a gente está liberando esse gás carbônico para a atmosfera. Então, quando acontece desmatamento e começa a queimar tudo, etc., isso também polui o ar. Não é só a degradação ali do habitat dos seres vivos ali daquele ecossistema, mas só que é um problema também de poluição atmosférica, porque vai se liberando gás carbônico na atmosfera. Então é bem complicado, tá bom? Então o ciclo do carbono é isso, pessoal. É o gás carbônico na atmosfera que vai ser incorporado na cadeia trófica pela ação da fotossíntese, tá bom? Esse gás carbônico que foi incorporado na cadeia trófica vai passando por todos os níveis tróficos e ele vai sendo devolvido para a atmosfera através da respiração, através, né, como tá aqui dessa vaquinha, materiais residuais, né, pra gente não falar nada. Outra coisa, através da decomposição dos seres que acabaram morrendo e até mesmo através da combustão, né, que a gente tem uma lenha ali e a gente está queimando madeira, tudo e está devolvendo o gás carbônico para a atmosfera. Então esse é o ciclo, né, o ciclo sem fim, né, que ela colocou aí no chat, a musiquinha do Rei Leão. Então era disso que ele tava falando com Simba, né? Mano, é um ciclo sem fim, vai morrer, mas o gás carbônico vai voltar para a atmosfera, fica tranquilo, Simba. Era mais ou menos isso, né? Que o Mufasa tava fazendo o Simba aprender, né? E para finalizar, pessoal, a nossa aula aqui, vamos falar agora sobre o ciclo do nitrogênio. Opa, desculpa, tossi aqui. Ciclo sem fim, primeiro nome. Boa. Ciclo sem fim, primeiro meme do canal. Então, ó, o ciclo do nitrogênio. Teoricamente, né, pessoal, se é um ciclo, ele é sem fim, né? Então, tudo que tem ciclo, ele é sem fim, tá? Mas é porque no Rei Leão ele tava falando sobre morte, né? Com Simba, tava explicando ali sobre a morte, falando que uns morriam, mas depois nascia outros e blá 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 blá, e era o ciclo sem fim. Pelo menos que eu me lembro é isso. Eu posso estar enganado, porque faz décadas que eu não vejo o Rei Leão. Eu posso estar enganado, mas enfim. Vamos lá para a nossa última matéria, nosso último assunto de ecologia. Para você aí que vai fazer o Enem, ou simplesmente para você que quer saber aprender um pouquinho mais de biologia, né? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Nós temos o nitrogênio atmosférico, tá, pessoal? Que é o N2, que está representado aqui em cima, nesse ciclo, ó. Tirei aqui desse sitezinho aqui, tá aqui os créditos da foto. Ó, o anterior eu nem mostrei, né? Tá aqui também, ó. O crédito da foto tá aqui, tá? Agora o crédito da foto está aqui embaixo também. Então, vamos lá, pessoal.
o ciclo do nitrogênio, tá? Então, o nitrogênio, ele tá aqui na atmosfera, tá bom, pessoal? O nitrogênio, ou ele pode chegar no solo através dos raios, assim, que eles podem acabar chegando no solo, ou, que é o que a gente vai focar aqui, através de bactérias fixadoras de nitrogênio, tá bom? Então, olha só que interessante. Olha só que interessante, pessoal. Vamos ter as bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, eles vão pegar este nitrogênio aqui atmosférico, tá? Como tá bem aqui, eles vão fixar esse nitrogênio, como tá indicado aqui, essas bactériazinhas aqui, e vão produzir amônia, tá bom? Tá aqui, ó, amônia, beleza? E eles vão produzir amônia. Deixa eu beber uma água aqui, pessoal, só um instantinho. Desculpa aí, gente. Precisei beber um pouquinho de água. Porque a garganta também não tava aguentando mais, não. Então, vamos pegar aqui sobre a amônia, né? Opa, sobre a amônia. Vou pegar aqui sobre... Vai ter as bactérias que vão ser fixadoras de nitrogênio. E elas, pessoal, vão produzir a amônia, tá bom? Uma outra coisa interessante que está apresentada aqui, que é a amonização. O que acontece, pessoal? Na matéria orgânica, pessoal, na matéria orgânica que a gente está fazendo aqui, como vocês podem ver nesse desenho aqui, ó, vocês já dão para saber o que é isso daqui da vaquinha, né? Então, a vaquinha vai lá, né, com os seus dejetos e tudo. E nessa decomposição aqui, né, decompositores vão começar a atuar nessa matéria orgânica que tá nitrogenada. E eles vão liberar amônia também. Beleza, pessoal? A musiquinha do Cocoricó, exatamente, né? Eu vou passar esse vídeo do Cocoricó para todo mundo ver aí. Então, o que acontece? Ele vai liberar amônia. Ah, mas Rafael, você falou que a amônia tá aqui NH3, porque esse aqui tá NH4. Calma, que a gente vai ver só daqui a pouco. Olha só o que acontece. Na amonização, os decompositores vão atuar aqui, né? No dejeto aqui, na musiquinha do Cocoricó, como a Keila falou aí. E vai produzir amônia. Quando ele vai produzir essa amônia, a amônia ela vai se combinar com a água que está aqui no solo, tá, pessoal? Então vai se combinar com a água que está aqui no solo e vai produzir, né? Vai se transformar em amônio, em íon de amônio. Não é amônia, mas em amônio, beleza? Então eles vão se produzir em amônio. E o que acontece? Esse amônio, ele também vai estar aqui de boa, vai ser como transformado. Isso, a palavra é transformado. Também em nitrito. E essa amônia que está aqui, através de agora outras bactérias, a gente tem as fixadoras de nitrogênio que vão transformar o nitrogênio atmosférico em amônia. Bactérias nitrificantes, pessoal, vai transformar essa amônia aqui ou em nitrito, eles podem transformar em nitrito e também podem transformar em nitrato. Aí aqui que está a questão, né? Tá o X da questão, né? Vamos dizer assim. Esse nitrato, você pode ver aqui que só ele tem a setinha aqui para grama e para árvore, que é só o nitrato, tá, pessoal, que vai conseguir ser incorporado aqui também na cadeia trófica, tá bom? Então as bactérias nitrificantes vão pegar a amônia e transformar em nitrato, e é esse nitrato que vai entrar na cadeia trófica. Beleza, pessoal? Então, quando ele entra no nosso organismo, que a gente vai comer esses alimentos, etc e tal, então eles vão ser usados, o nitrato, ele vai ser usado para muitas coisas no nosso organismo, tá? Vai ser usado para
proteínas, vai ser usado para as bases nitrogenadas, o nome tá aí, tá? Que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, que são as bases nitrogenadas. Então, o nitrato vai ser utilizado para para várias, vamos dizer assim, vai ser usado para várias atividades dentro do nosso organismo. Então, ele é extremamente importante e é o nitrato que vai entrar pela cadeia trófica, tá bom, pessoal? E o final aqui, que é um ciclo, então, se ele começou na atmosfera, ele tem que voltar para a atmosfera. O que acontece? Vão existir outras bactérias, olha só, são 3 tipos. Tem as fixadoras de nitrogênio, tem as nitrificantes e agora tem as desnitrificantes. O que é isso? As bactérias desnitrificantes, elas simplesmente vão pegar, tá, o nitrato e vão desnitrificar o nitrato para transformar em gás nitrogênio. É simplesmente isso. Como posso dizer? O difícil aqui no no ciclo do nitrogênio é saber que tem várias dessas bactérias. A bactéria fixadora de nitrogênio, a nitrificante, que vai fazer o nitrato, e a bactéria desnitrificante, que vai pegar o nitrato e fazer gás de nitrogênio de novo. Ele volta para a atmosfera e vai recomeçar o ciclo assim. Beleza, pessoal? Então, esse é o ciclo do nitrogênio. Beleza. Aqui está a referência, tá? De onde eu tirei as informações. A referência das fotos estava durante a apresentação. Então, essas aqui são as referências, tá? Dos textos, essas informações todas que eu estou falando com vocês, de onde é que eu tirei, tá aqui, tá? Não tirei fontes, Times New Roman, não é isso. Fonte tá aqui, tá? Esses livros. E eu quero agradecer, né? Deixa eu mudar de tela aqui para falar com vocês. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu quero agradecer a todo mundo que apareceu aí para assistir essa pequena aula, tá? Então, para quem for fazer o Enem e tá vendo isso daí, toma cuidado. Ecologia é um tema bastante importante, não só para o Enem, mas para muitos outros vestibulares também, tá? Então, espero que vocês tenham entendido tudo. E uma coisa que eu tenho que falar com vocês para quem tá aí, já deixa salvo, né? Porque a última aula eu deixei salvo, mas agora deixa outra coisa salvo, né? O famoso speedrun de questões que eu iria fazer, eu não vou mais fazer toda a terça-feira, tá, pessoal? Que vai ter um concurso para eu fazer, então eu tenho que estudar para esse concurso também, outras matérias além de biologia. Então eu tô pegando esse tempo para estudar também, tá? Então, o speedrun de questões, que eu vou sair fazendo só questões com vocês, vai ser toda a última terça-feira do mês. Até eu fazer o concurso, ver que tá tudo de boa, passar no concurso, tudo, né? Se Deus quiser. Aí eu vou ver se eu consigo fazer toda terça-feira, tá? Mas, então, só para deixar avisado, não vai ser mais toda terça-feira, como eu tinha dito, o speedrun de questões. Vai ser... o speedrun de questões vai ser na última terça-feira do mês. O dia vai ser, acho que dia 31 de agosto, que vai ser a última terça-feira do mês. O último dia desse mês vai ser a última terça-feira também. Então vai ser no dia 31 que a gente vai ter. Beleza, pessoal? E para terminar, muito obrigado, geral que tá aí, todo mundo que veio me prestigiar, muito obrigado por ter também me prestigiado com a sua presença, com as conversas e tudo. Muito obrigado, pessoal. E sexta-feira 13, tá, pessoal? Eu fiquei sabendo que dá azar se você não assistir a minha aula na sexta-feira 13. São 45 anos de azar. É pesado, tá? Então, é melhor vocês assistirem na sexta-feira 13 a minha aula, tá? Que quem assistir vai ter 50 mil anos de sorte. Então, tá. Eu escutei por aí, tá, pessoal? Então, sexta-feira a gente vai começar uma nova matéria. Nós vamos começar citologia, pessoal. Vamos começar a estudar sobre as células. Beleza, pessoal? Então é isso, meus amigos. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado por estarem aqui comigo. E então, até sexta-feira, pessoal. Muito obrigado. Eu tô
E tô indo nessa então. Valeu, pessoal. Uma boa tarde, bons estudos, bons descansos, bom almoço para quem for almoçar ou bom lanche para quem for lanchar também. Tá bom, pessoal? Então, tchau, tchau. Fiquem com Deus e até sexta-feira, hein? Até sexta-feira. Tchau, gente.